Efésios, capítulo 4. Eu vou fazer uma coisa hoje. E para falar a verdade, eu não gosto muito de fazer, não. Mas dadas as circunstâncias dos últimos dias, e com a permissão do Senhor, na quarta-feira que eu preguei, foi no começo do mês, eu preguei isso aqui. Eu preguei essa mesma coisa que eu vou falar para vocês hoje. E eu creio que é propósito do Senhor continuar nos lembrando disso. Manter essa palavra fresca na nossa mente, no nosso coração, como um alerta, como uma exortação, porque o Senhor exorta aqueles que Ele ama. Então, se Ele está nos exortando, nos ensinando, é porque Ele se importa conosco. É porque Ele se importa conosco. Então, eu queria te convidar a abrir Efésios, capítulo 4, e diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Só até aqui. Quando eu estava orando, o Senhor, fui montar essa ministração da primeira vez, e eu não sabia muito bem o que eu ia falar. Eu estava me sentindo meio... O que eu falo? O que eu vou pregar? E eu fiz uma oração muito simples. Eu falei ao Senhor: Jesus, eu preciso que o Senhor fale de um jeito muito simples, muito claro, porque a minha mente estava... O que eu falo? E aí veio muito simples assim na minha cabeça, assim: unidade. Só isso, no meu coração. Eu falei amém. Então vamos falar sobre unidade. E eu não me lembro se eu já tinha começado a ler Efésios, ou se eu fui ler Efésios depois. E eu passei aquela semana e até o começo dessa semana lendo o livro de Efésios. E quando você lê os capítulos anteriores, é muito interessante. Efésios é um livro escrito pelo apóstolo Paulo. E é muito interessante e muito bonito a forma como Paulo ele começa a abrir o livro de Efésios. Porque ele vai mostrando algumas verdades muito simples, mas que tem que preencher o nosso coração, tem que povoar a nossa mente. São coisas que ele vai mostrando que a igreja precisa ter consciência de quem Jesus é e do que ele fez por nós. Isso precisa povoar e manter isso vivo na nossa mente. Eu acho interessante que Paulo ele vai ministrando às pessoas, ele vai falando sobre bênçãos espirituais que Deus nos deu, privilégios que o Senhor nos deu. Ele nos deu o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Ele nos deu a remissão dos pecados. Ele nos concedeu graça com sabedoria, discernimento. Ele revelou a sua vontade para nós. Isso são bênçãos. Isso são bênçãos. Eu queria só fazer um parêntese aqui. Eu lembrei do que o Nata pregou na quarta-feira. Talvez, eu não sei, irmão, mas nos últimos dias você não está se sentindo muito abençoado. Deixa eu te falar. Você vive numa realidade de bênção. Você vive numa realidade de bênção. Você já é abençoado. Você já é abençoado. A partir do momento em que você entregou a sua vida para Cristo e Ele se tornou o seu Senhor, Ele te deu acesso a essas bênçãos espirituais maravilhosas. Ele te deu remissão de pecados, Ele te firmou o seu vínculo com Deus, Ele te selou com o Espírito Santo. Isso é bênção. A gente não pode deixar a nossa mente cair nesse conceito pobre de que bênção é isso também, mas que bênção é só aquilo que acontece agora, né? Que é um dinheiro que cai na sua conta lá, que você não estava esperando. Alguém que vem falar para vocês, que te diga, isso é bênção também. Mas as maiores bênçãos, as mais maravilhosas, você já tem acesso em Jesus. Amém, irmão?
Você já tem acesso em Jesus. Então, quando nós ouvimos e cremos no Evangelho, nós somos selados, Paulo fala, nós somos selados com o Espírito Santo. Olha que bênção, que coisa maravilhosa. Ele te selou com o Espírito Santo. É como se ele tivesse... Eu gosto da ilustração que o Marcos trouxe uma vez. Quando você pega um equipamento que pertence a uma empresa, um celular, um notebook, tem lá um negócio colado lá, que aquele equipamento é daquela empresa. É como se o senhor tivesse colocado um selo assim em você. Esse aqui é meu. Esse é meu. Esse é meu. Então nós somos muito abençoados. Nós vivemos nessa realidade de bênção. Nós vivemos nessa realidade com o Filho de Deus. E nós precisamos manter essa verdade muito clara na nossa mente de que o melhor de Deus, o melhor das bênçãos de Deus, nós já recebemos. Sabe qual que é o melhor de Deus para nós? O próprio Deus. O melhor de Deus para nós é o próprio Deus. E ele já se entregou naquela cruz para salvar a mim e a você. Se isso não é o suficiente, meu irmão, para deixar a gente satisfeito no Senhor, nós vamos ter problema com o resto dos outros pontos. Nós já vamos chegar na unidade. Então, o melhor de Deus nós já recebemos. E Paulo, ele começa, ao longo dos capítulos, ele vai dando graças por aquelas pessoas. Ele fala que ele ora por elas, para que elas tenham pleno conhecimento de Deus, da sua vontade. Ele reserva o capítulo 2 inteiro para falar da obra salvífica, para trazer à mente daquela comunidade em Éfeso que eles fazem parte de algo muito maior. Que não tem um que é mais e o outro menos, um é mais salvo e o outro é mais salvo. Todos estavam mortos em seus delitos e pecados, e foi Jesus quem resgatou a todos. E essa mensagem continua sendo válida para nós, obviamente. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos trouxe para a sua luz. Ele nos trouxe para a sua luz. Olha o que ele fala no capítulo 2, a partir do versículo 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É muito interessante a forma como Paulo ele está sempre falando sobre ser edificados juntos, sobre estar juntos. Ele vai falando sobre unidade. Existe uma riqueza, irmãos. Existe uma força na unidade do corpo. Existe uma força na unidade da igreja. E isso é tão precioso, isso é tão valoroso para o Senhor. E o apóstolo Paulo ele começa a falar no capítulo 4 a respeito dessa unidade. E eu quero que você entenda que a fonte da unidade da igreja não consiste na nossa capacidade de se unir. A unidade, para o cristão, ela é uma condição inerente à nossa vida. Ela é uma condição inerente à nossa realidade. Se de fato nós fomos redimidos por Cristo e selados pelo Espírito Santo. Ou seja, não tem como desassociar uma coisa da outra. Não tem como eu deixar de ser corpo com você a partir do momento em que eu estou no mesmo Cristo e no mesmo Espírito. Ele nos uniu. Ele nos transformou num corpo. Muitas vezes a gente falha
na nossa caminhada, porque a gente não entende direito até onde vai o nosso direito e o nosso dever no reino. E aí a gente inverte as coisas, porque aí coisas que só Deus pode proporcionar, a gente quer resolver do nosso jeito. E o que a gente tem que fazer, a gente quer que Deus se vire. Paulo está dizendo, ele, Jesus, nos uniu e nos selou com o mesmo Espírito. A nossa ligação é muito mais do que carnal. Ele nos deu a capacidade de nos conectarmos ao Espírito Santo. Isso é muito mais profundo quando eu falo, quando você para pensar que a partir do momento em que nós pertencemos a Cristo e somos selados com o Espírito Santo, eu compartilho o mesmo Espírito que você. Isso é muito mais profundo do que compartilhar o mesmo sangue, mais profundo do que sair da mesma família. Nós compartilhamos o mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Isso é muito intenso, é um nível de intimidade a qual o Senhor nos chama, que é muito profundo. Essa unidade, então, é uma condição de Deus para nós. Essa unidade, essa capacidade de unidade, é uma condição que vem de Deus para nós e está atrelada à nossa vida cristã. Então, a igreja do Senhor e os servos do Senhor andam em unidade. Isso é inegociável. É inegociável. Porque se é um corpo, o corpo tem que estar junto, tem que estar unido. Amém? Então isso é inegociável. Essa unidade, irmão, a gente não faz na força do nosso braço. Na verdade, se dependesse da gente, o que haveria era separação, porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração muitas vezes é duro. Ele pode nos levar por caminhos tortuosos. Ele pode nos levar por caminhos tortuosos, longe do Senhor, e a gente acha que a gente está andando num caminho maravilhoso, mas na verdade nós estamos andando num caminho de trevas. A nossa mente, ela pode criar ilusões, ela cria estereótipos, ela cria inimizades. Quantas vezes eu já fiz isso, a gente cria, a caricatura de alguém, e quando aquele alguém não corresponde ao que eu imaginei daquela pessoa, toma aquela pessoa como falsa, como mentirosa. Nós criamos coisas na nossa cabeça, a gente teoriza coisas. Então nós não temos a capacidade de estar unidos nesse nível. Quem nos traz essa capacidade de unidade é Cristo. Tiago fala que as guerras e contendas no nosso meio são culpa nossa, porque o nosso coração é dividido, porque o nosso coração é cheio de pecado, e quando nós deixamos essas coisas se multiplicarem dentro de nós, aí começam as facções, começam as guerras, começam as divisões. Então nós temos que vigiar. Nós precisamos vigiar. E esse é o chamado, essa é a palavra do Senhor para nós. Nós precisamos vigiar. Quando Paulo começa a falar, depois no versículo 3, que ele foi enviado como mensageiro, ele vai encorajando os irmãos, ele vai orando novamente para que esses irmãos vivam a plenitude do amor de Deus que os alcançou. E no capítulo 4, que é onde nós lemos, ele começa a exortar a igreja. Ele fala essa palavra, eu exorto para que vivam de maneira digna da vocação a qual foram chamados. Ou seja, ele passa o capítulo 1, 2 e 3, contextualizando, falando que Deus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele nos uniu, que Ele nos selou, que Ele nos transformou, que Ele nos fortaleceu e nos transformou em um. Ele deixa isso claro. E no capítulo 4 ele começa falando assim, agora vocês vivam de maneira digna a vocação a qual foram chamados. E a primeira coisa que ele fala é sobre unidade explicitamente. Eu acho interessante que ele pega e fala assim, para a gente conservar, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a unidade nós temos no Senhor, nós recebemos dele para nós, mas conservar esta unidade é o nosso papel. É o meu e o seu papel. E é aí que a coisa aperta. Porque é o momento do relacionamento. É o momento que eu tenho que ter o olho no olho com o meu irmão, que eu tenho que conviver com ele, que eu tenho que viver uma vida de comunidade. E a gente sabe, nós temos as nossas dificuldades e diferenças, irmãos. Tem dia que a gente não está bem. Tem dia que a gente não está legal. Que a nossa mente não está onde deveria estar.
mas é nossa tarefa, é nosso dever conservar a unidade pelo vínculo da paz. Paulo está deixando bem claro, ele não está dizendo assim que é uma condição, ele não está dizendo, então, galera, ó, vocês tentam viver unido aí, mas se não der também, beleza, não tem problema não. Cada um vem aqui no culto, você fica no seu mundo, o irmão fica no mundo dele, e depois vocês vão para casa e a nossa vida continua péssima. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo que nós precisamos conservar a unidade. Unidade veio do Senhor para nós, mas é nós que precisamos conservar esse bem que Deus nos deu. Vocês estão entendendo? Nós precisamos conservar esse bem que Deus nos deu. E como sutilmente a nossa unidade, a unidade do corpo de Cristo tem sido atacada. Como Satanás tem muitas vezes lançado mentiras a respeito da igreja, para que as pessoas que estão aqui dentro saiam para fora. As pessoas que estão dentro da igreja saiam para fora falando mal da igreja e criam um conceito errado em quem nunca foi na igreja também. Outro dia eu escutei uma coisa que me deixou indignado, que eu até falei, eu falei isso no... Eu estava vindo, a gente estava no outro salão, eu estava indo para a igreja, e o rapaz veio dirigindo no Uber, e ele pegou e falou assim, eu era da igreja também. Nesse momento eu já pensei, lá vem. Eu era da igreja também. Mas eu saí porque na igreja eu não via amor. E eu fiquei pensando, falei, mas como o diabo é mentiroso, sem vergonha. Sabe por quê? Jesus pega e fala assim, as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos pelo amor que vocês demonstram uns pelos outros. Olha só, isso é uma afronta direta a gente. O inimigo atacando a nossa unidade, atacando a capacidade que o Senhor nos deu de permanecer em unidade. Nós não podemos aceitar isso, irmão. A gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar que esse tipo de discurso prevaleça no mundo. Que a igreja é um lugar de gente falsa, que a igreja é um lugar de gente sem amor, que a igreja é um lugar de isso e aquilo. Satanás, muitas vezes, está conseguindo convencer as pessoas de que a igreja é um lugar péssimo, e muitas vezes os irmãos da igreja que estão aqui, que deveria conservar a unidade, que deveria viver e andar em amor, não vigia e dá lugar para o diabo. Dá lugar para o diabo. A gente não vigia. A gente se deixa levar. Se deixa levar. Deixa levar pelo contexto, pela circunstância. Eu sou assim, eu nasci assim, né? O pessoal fala do crente Gabriela. Eu não mudo. Eu sou imutável. Você não é imutável não, viu? Você não é imutável, não. Imutável é só Deus. Ele não precisa mudar, ele não precisa se aperfeiçoar, ele já é perfeito. Ele já é maravilhoso. Mas eu e você precisa. Só que a partir do momento em que nós permanecemos, a gente quer caminhar, quer viver, quer servir. A gente quer ser servo de Deus. Mas nós precisamos andar em submissão. Porque o Senhor nos confronta. Porque o Senhor precisa nos mudar e nos transformar. E quando nós apresentamos uma postura orgulhosa, arrogante, meu irmão, nós estamos atentando contra a unidade do corpo. Nós estamos atentando contra essa maneira de viver digna que o Senhor nos falou. Paulo está falando, quando você não leva em consideração que você precisa conservar a unidade do corpo, você precisa viver uma conduta, uma vida de humildade, é isso que ele fala, seja humilde, seja paciente com o seu irmão, ande em unidade, ande em humildade. A partir do momento em que você não considera isso, você não está vivendo de maneira digna a tudo aquilo que ele falou nos capítulos anteriores. Porque uma coisa está relacionada à outra. Se nós valorizamos o sacrifício de Cristo naquela cruz, nós valorizamos o seu corpo também. E nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Se nós valorizamos a Cristo, nós valorizamos a igreja de Cristo. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Não tem. O chamado em Deus, o chamado em Cristo, é um chamado de unidade, de relacionamento, de intimidade. E é isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. E o alerta do Senhor para nós é: cuidado.
Não atentemos contra a unidade do corpo de Cristo. Nós que estamos aqui, não atentemos contra a unidade do corpo de Cristo, porque o nosso papel é conservá-la e não atacá-la. O nosso papel é conservá-la. E o Senhor nos alerta para que a gente tome cuidado. Tome cuidado com as nossas conversas. Tome cuidado com os nossos relacionamentos. Tome cuidado com o nosso coração e com a nossa mente, irmão. Porque a partir do momento em que você começa a falar, a partir do momento em que palavras de morte, de divisão e destruição começam a transbordar da sua boca, é porque a tua mente e o teu coração já foi tomado. Começou aqui. Você não peca. Tô andando aqui, vixe, pequei. Nossa, nem... As coisas começam aqui, ó. Aqui. E se a gente não vigiar com a nossa mente, com o nosso coração, e não cortar o mal pela raiz, quando ele começar aqui e aqui, uma hora, a gente vai pecar. A gente vai cair. E o alerta do Senhor é justamente para que a gente não caia. Se você for tentado, meu irmão, a participar de uma conversa que não vai resultar em nada, que não vai resolver nada, que vai trazer mais divisão, que vai fundar um clubinho dentro da igreja, uma panela dentro da igreja, que vai falar do irmão e não vai resolver nada, não participe. Se necessário, você olha para a cara da pessoa e fala, está repreendido em nome de Jesus. Eu estou proibido pelo Senhor de participar de conversas facciosas. Pronto. Nós precisamos nos posicionar como um corpo. É isso que Paulo está falando. É um corpo, um espírito, um Senhor. Nós servimos ao mesmo Deus. E se a gente não anda unido, se a gente não anda como um, então a gente não entendeu o Evangelho. Então nós não vivemos de maneira digna do sacrifício de Cristo. Não vivemos de maneira digna para a vocação que o Senhor nos chamou. Se nós valorizamos a vocação do Senhor, se nós valorizamos o chamado do Senhor, nós valorizamos a unidade do corpo de Cristo. Sejamos agentes que prezam, que conservam a unidade do corpo, a unidade pelo vínculo da paz. Muitas vezes a nossa mente está em guerra, e por nós estarmos em guerra interna, ao invés da gente procurar ajuda, a gente começa a guerrear com as coisas que estão ao redor. E aí a gente desconta em um, desconta em outro. E a gente coloca a culpa do nosso problema no outro. E ao invés da gente sentar e conseguir resolver as nossas diferenças e dificuldades com o irmão com uma linguagem sadia e saudável, deixa eu te falar uma coisa. Problemas nós temos, todos nós temos. Uma hora eu vou fazer alguma coisa que você vai ficar chateado. Uma hora você vai fazer alguma coisa que eu vou ficar chateado. Isso acontece. Eu não sou perfeito, ninguém aqui é. Nós estamos caminhando para sermos aperfeiçoados todos os dias. Nós caminhamos para ser aperfeiçoado, mas ninguém é perfeito. Só que ao invés da gente ficar alimentando aquele negócio, não deixa isso crescer no seu coração, na sua mente, não, irmão. Não deixa isso ser alimentado, não. Porque Satanás sabe, e ele vai fazer de tudo para essa rusguinha crescer e se virar o maior problema. Para esse negocinho que tá ali, que você sente sabe? Você olha para a cara da pessoa e sente você lembra de determinada coisa, você sente aquele negócio, você fala, você... E você vai alimentando, daqui a pouco você não aguenta mais olhar para a cara da pessoa, você não consegue. E isso atrapalha a nossa comunhão com Deus, cresce num nível que atrapalha a nossa comunhão com Deus. E aí ou você se sente com raiva, com ódio, você não quer vir na igreja, você não quer participar do culto, você não quer fazer as coisas. Ou você se sente falso, se sente mal. Tudo isso atenta contra a unidade do corpo. O Senhor nos chama para conservar a unidade. Às vezes a gente precisa pedir perdão. Às vezes a gente precisa liberar perdão. Eu não sei. Mas o que eu quero te convidar a fazer e sair daqui pensando, que foi o que eu falei na última quarta-feira, é o que eu posso fazer a partir de hoje para permanecer conservando a unidade do corpo pelo vínculo da paz. Porque eu sirvo ao mesmo Jesus
eu também sou selado com o Espírito Santo. Então, viver essa unidade, essa vida de unidade, é inerente à minha vida. Às vezes, irmão, a gente precisa confessar verdades que até, às vezes você já até sabe, você já até conhece, mas você precisa falar em voz alta. Para a sua mente, para o seu ouvido se ouvir, é aquilo entrar de novo na sua cabeça. Às vezes a gente precisa pegar e proclamar a palavra alto para lembrar a nossa memória de que nós pertencemos a Cristo e que o nosso ministério é o de reconciliação e não de separação. Que o Senhor possa manter essa palavra, essa chama queimando no nosso coração. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança pela qual nós fomos chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Esse é o nosso chamado. Não permita, não dê lugar ao diabo. Não dê espaço para Satanás. Não se permita participar de conversas facciosas, de ações facciosas, de coisas que vão só inflamar o coração das outras pessoas e não vão resolver nada. Não se permita participar disso. Vamos agir em unidade, em transparência. E se nós precisarmos resolver uma questão com alguém, antes de você resolver essa questão com alguém, você ora para que o Senhor te dê sabedoria e uma comunicação sadia. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai querer resolver a coisa com a pessoa, né? Agora eu vou lavar a roupa suja. Vou falar tudo. Agora você vai me escutar. O servo de Deus, independente do seu temperamento, irmão, independente da sua personalidade, se você é colérico, se você é sanguíneo, se você é fleumático, se você eu esqueci o outro, melancólico, independente da sua personalidade, independente do seu temperamento, existe uma coisa no fruto do Espírito chamada domínio próprio. Se nós estamos selados no Espírito Santo, que é isso que a Bíblia diz, amém? Nós vivemos no Senhor, fomos selados com o Espírito Santo. Nós temos que frutificar o fruto do Espírito. Uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. Não existe temperamento e personalidade forte que seja mais forte do que o Espírito de Deus. Não existe, irmão. Não existe. Não existe. Não existe. Eu sei que muitas vezes é difícil. Eu sei de verdade. Que muitas vezes é difícil de se controlar. Você tem que passar por cima do seu eu. Passar por cima da sua personalidade. Mas que você se lembre disso. O meu temperamento, a minha personalidade, não tem como ser mais forte que o Espírito de Deus. A carne é fraca, mas o Espírito de Deus é forte. E nós caminhamos e vivemos pelo Espírito de Deus. Então ele nos dá a capacidade de dominar o nosso temperamento e a nossa personalidade. Para que o nosso temperamento e a nossa personalidade, eu vou te dizer uma coisa, o seu temperamento, a sua personalidade, foi Deus que te deu. É uma característica de Deus para você. Às vezes, a gente se odeia, porque a gente queria ser diferente, a gente queria ter um temperamento diferente, né? A gente queria ter uma personalidade diferente. Eu queria falar mais, ou eu queria falar menos. Eu vou te falar uma coisa, o seu temperamento e a sua personalidade, irmão, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Mas por conta da queda, do pecado, tem coisas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser moldadas. E é por isso que o Espírito Santo nos dá o domínio próprio, para que as coisas boas, maravilhosas, que foi Deus que te deu, da sua personalidade, do seu temperamento, sejam potencializadas, fortalecidas, redimidas, para parecer do jeito que Deus criou você para ser, e aquilo que é resultado do pecado, da morte, do capeta, saia fora. Porque nós pertencemos a Cristo, nós temos que parecer com Jesus. Então, independente da sua personalidade, tem uns que é mais calmo, outros que é mais brabo, outros falam mais, outros falam menos, mas o Senhor nos dá domínio próprio. Então, fale essa verdade para você. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. E nós vivemos pelo Espírito de Deus.
Nós vivemos pelo Espírito de Deus. Por mais difícil que seja, eu sei que é. Para alguns é mais difícil. Para alguns é mais difícil não falar. E para outros é mais difícil falar. Todos nós temos os nossos pontos a melhorar. Todos nós. Mas o Senhor já nos deu a capacidade de permanecer em unidade. Isso foi um presente, uma dádiva. A unidade é uma dádiva, um presente de Deus para nós. Agora a gente conserva esse presente que Deus nos deu.